A paz a todos. Virtudes 33, 1 Reis 17, 8 e 9. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. O profeta Elias entregou uma profecia contra Acabe que não haveria orvalho nem chuva. E o Senhor falou ao profeta para se retirar dali e o mandou se esconder junto ao ribeiro de Querite. Ali terás águas e serás alimentado pelos corvos. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou por não haver chuva. E Deus enviou Elias para Serepta, pois lá seria sustentado por uma viúva. 1 Reis 17:10. Levantou-se e foi para Serepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água para eu beber. A viúva estava ali apanhando lenha para fazer o sacrifício dela e do seu filho por um homem. E foi abordada por um homem pedindo água, que estava em escassez pela seca, mas ela iria dar, pois no amanhã não iria precisar, pois pensara que morreria de fome, ela e o seu filho, e foi buscar a água. 1 Reis 17, 11, 12. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns gravetos para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Olha novamente uma viúva e uma botija de azeite, e vivendo em aflições e tristezas junto a um filho esperando a morte. Não vem a sua herdade dentro da sua casa. Ao pensamento daquela viúva aflita sem força, em tristeza, sabendo que aquela era a última refeição que a sua casa iria fazer, ela se levantou e foi buscar lenha. Aquela viúva foi buscar lenha para fazer um holocausto dela e seu filho, pois ela ia fazer a sua última refeição ali, buscando aquela lenha. Lá em Levítico 6 e 12, ensina como fazer um holocausto. Assim diz: o fogo, pois sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele pôra em ordem o holocausto, e sobre ele queimava a gordura das ofertas pacíficas. Não se apagará. Esta é a lei do holocausto, para fazer um holocausto. E aquela viúva ali se levantou e foi pegar lenha. E chegara um sacerdote, o profeta Elias, para que se acendesse a lenha a cada manhã, para que aquela casa colocasse em ordem o holocausto e para que as ofertas nelas queimadas sejam pacíficas. Deus não queria ofertas humanas. A viúva pensava na morte dela e da sua casa, do seu filho, mas Deus trouxera a vida através do profeta Elias. 1 Reis 17, 13. Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Jesus veio e nos falou isto em Mateus 6 e 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, faça primeiro para o Pai, busque-o, adore-o, alimente-se, beba da água, sacrifique-se, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Faça primeiro para o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Chegará sustento à sua casa, para a sua família. Tem azeite aí na botija?
que trará unção e cura, libertação e transformação, terá alimento, pão de cada dia, terá combustível, a casa será iluminada, pois queimará a lenha sobre o altar. E assim será limpa, purificada a casa para que haja milagres. 1 Reis 17, 14 e 16. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A viúva recebeu a promessa, foi e obedeceu, e assim comeram o profeta Elias, a viúva e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Ali para aquele holocausto, aquele sacrifício, não foi pedida a vida daquela casa, daquela mulher, daquela viúva, daquele filho, mas sim o que tinha de mais precioso, a água e a última refeição. E o que estava ali escasso naquele lugar. Aquela mulher ali obedeceu ao pedido daquele homem de Deus, fazendo o holocausto, o sacrifício do que tinha para ele e para o seu filho. Como ali também em Gênesis 22, ali onde Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, para sacrifício, para provar a fé de Abraão. Deus pediu seu único filho, o que ele mais amava, o que ele tinha ali de precioso. E Abraão foi e seguiu para fazer o holocausto do seu filho. Mas chegando ali, Deus não deixou o sacrifício humano, providenciou o sacrifício ali para que eles pudessem ali adorar o nome do Senhor. E a fé de Abraão foi aprovada por Deus. Assim essa mulher ali foi aprovada por Deus. Foi pedido a ela, pelo profeta Elias, a água que era escassa naquele lugar. Foi pedido ali a alimentação, a única que ela tinha. E ela fez ali, obedeceu ao pedido, sacrificando ali o que tinha de mais precioso para a sua vida, a água e a alimentação. 1 Reis 17, 17 e 18. Depois dessas coisas aconteceu. Adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. A mulher disse a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias chegou naquela casa para trazer mudança, para trazer luz, para fazer aquela mulher enxergar as suas iniquidades, os seus pecados, que vivera até a chegada do profeta. E ali a viúva pensou que seu filho iria morrer pelos seus pecados. 1 Reis 17, 19 e 21. Elias pegou o filho da viúva em seus braços e o levou para cima, ao quarto onde ele habitava, e o deitou para a cama, e clamando ao Senhor disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste o mal, matando o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. Esta viúva de Serepta, ali ela ganhara a virtude da vida e o sustento dela e da sua casa. Sabia ali que vivera em pecado, mas ali com o altar e o sacerdote, o profeta, a lenha não se apagará. E a vasilha, a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou. E o milagre aconteceu, pois ela ali reconheceu que pecara e não era justo seu filho morrera pelas iniquidades dela. Se veio à sua memória tudo para que se arrependesse, pois Deus faz vir tudo, os nossos pecados na nossa memória, nos esquadrinha para ver se há em nós caminhos maus e nos leva-nos por outros caminhos, os de arrependimento. 1 Reis 17, 22. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. A dupla honra da viúva de Serepta foi receber o seu filho sem fôlego, entregue pelo profeta
Elias, e ali ele estava vivo. E a mulher lhe dissera: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Esta mulher viúva de Serepta foi escolhida por Deus, pois ali era uma cidade e só ela se levantou para buscar lenha ali do lado de fora daquela cidade para fazer a sua última refeição, a última refeição para a sua casa. E ali passou por todo o processo, mas ela ali seguiu em obediência, preferiu obedecer e viu o milagre de toda a manhã de poder se alimentar e alimentar a sua casa, pois ali ela ofereceu em holocausto o seu próprio alimento e o alimento da sua casa para o profeta. E ali ela pôde ver o milagre de não cessar a farinha e o azeite para fazer a refeição todos os dias. Deus sustentava e supria aquele lar, mas ela ali na casa tinha lenha o profeta, mas não se arrependeu de suas iniquidades, até chegar o sofrimento da morte de seu filho. Ali aquela mulher, aquela viúva, se lembrou, veio à sua memória as suas iniquidades para o arrependimento. E o milagre da dupla honra do sustento daquela casa e do milagre da vida do seu filho chegou naquela casa através do profeta que ali pediu sacrifício para aquela mulher e ela ali assim o fez, sacrificando o seu único alimento, o que tinha para dar. Vamos voltar a 1 Reis 17:9 para entendermos. Levanta-te e vai para Serepta e habita ali, eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E sabemos que Elias ali foi para Serepta, amando do Senhor, para que lá ele encontrasse uma mulher para o sustentar. Mas ouvimos aqui que Elias que falou sobre o sustento de Deus para aquela mulher e para a sua casa. Elias foi que levou um milagre para aquela casa. Elias foi lá para ser sustentado pelo alimento que receberia através do viver daquela mulher, da viúva de Serepta. Elias aprendeu ali uma lição para poder viver o sobrenatural do Senhor sobre um povo de Israel. Como Jesus, como ele falava e depois vivia. Ali, Elias viu e viveu junto à viúva para aprender junto a um povo de Israel, para ensinar a um povo de Israel mudança, como foi feito aquela mulher, onde ela sacrificou o que tinha de melhor em sua casa, né? O seu alimento ali, em obediência, dando seu último alimento para ela e para o seu filho, para o profeta. Deus enviou Elias ali para aprender, para se alimentar e viver com aquela viúva que ali representava o povo de Israel. A viúva viu o milagre, viveu o milagre todos os dias. A viúva via a farinha na tigela e o azeite na botija para alimentar sua casa e o profeta. Onde ela pensou numa única refeição e na morte, não negou o que lhe era precioso, a água naquele momento, a farinha e o azeite, que era o alimento que ela tinha no seu lar. Obedeceu e fez o sacrifício do que naquele momento era o único e o último na sua vida. Foi sustentada por dias pelo Senhor, mas o Senhor queria mais, para que aquela lenha que a viúva se levantou para pegar fosse consumida, e para isso teria que haver mudanças e arrependimento. E o povo de Israel também teria que sacrificar o que tinha de mais precioso. O povo pudesse se arrepender de não obedecer os mandamentos, as escrituras, as leis, os ensinamentos, pois ali eles teriam que adorar o único que é digno de louvor e adoração e exaltação, somente a Ele, se voltando somente para Ele, pois Ele que poderia fazer aquele milagre de suprir as necessidades daquele povo. E seria através do profeta Elias.
E tudo que ele viveu ali com a mulher, ele viveria com aquele povo. 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias ali estava falando ao povo porque estão seguindo por dois caminhos, dois pensamentos. Se esqueceram tudo que Deus fizera por vocês, o povo dele, o povo de Israel no deserto. Deu água, alimento de dia, foi a coluna, de nuvem à noite o fogo, e agora não sabem quem creem. Elias estivera com a viúva de Serepta, e ali ele pôde entender que Deus sustentava ela com a farinha e o azeite, com a água também, porque era escasso ali, por dias, e não se arrependeu, até ver Deus dar vida novamente ao seu filho. E assim Elias seguiu com os planos de Deus de relembrar aquele povo quem era o verdadeiro Deus. 1 Reis 18, 22 e 24. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os de Baal são 450 homens. Elias pediu 2 bezerros, e para as pôr em lenha, só não coloque fogo, e invoque o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E assim foi feito. Os profetas de Baal escolheram um dos bezerros, invocaram o nome de Baal. Do amanhecer ao meio-dia, Baal não respondeu. Se retalharam com facas, derramando sangue sobre si, e nada de Baal responder. Em 1 Reis 18:30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo de Israel se achegou a ele. Agora Elias vai fazer o que aprendeu vivendo com a viúva de Serepta. Elias reparou o altar do Senhor. Aquele povo vivia em pecado e o altar estava quebrado. E Elias, como sacerdote, profeta, estava ali reparando o altar que estava quebrado. 1 Reis 18:21. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será seu nome. Ali o Senhor estava dizendo: voltarão a ser chamados do povo de Israel, o povo escolhido. E Elias edificou o altar ao Senhor, fez um rego ao redor do altar, e a fundura era como se fosse para plantar semente. Armou a lenha e colocou o sacrifício novilho, o alimento, e pôs sobre a lenha. E o outro sacrifício foi o que faltava na terra, o que ali eles poderiam sacrificar, que era a água, que estava escassa, pois estava em seca, sem chuva. Elias ordenou que enchesse 4 cântaros e jogasse sobre o holocausto e sobre a lenha. E por 3 vezes jogaram 4 cântaros de água. Acho que aquele povo surtou por cada cântaro jogado no chão. Ali em meio àquele deserto podiam beber, lavar seus rostos, pois era tarde e o sol queimava naquela sequidão. Não sei o quanto aquele povo andou para chegar naquele lugar. Acho que até falaram: Elias está doido, nos deixou aqui sem água e agora veio para nos deixar morrermos nesse deserto de sede, pois estavam em seca por não haver chuva. Quão preciosa era aquela água para aquele povo de Israel. Elias reconstruiu o altar, armou a lenha e depois o alimento, o sacrifício. A semente está sendo posta para aquele povo de Israel, dizendo: com cada cântaro sendo despejado, para brotar a semente da mostarda, para crescer a fé daquele povo que era o povo de Deus, que Deus ainda fazia milagres. E ali Elias estava dando exemplo ali, consertando o altar do povo, colocando sacrifício, e o sacrifício deles, que era o que necessitava naquele momento,
era água para aquele povo. E ali também foi sacrificado a água e o alimento, como fizeram ali com aquela viúva. Foi ali que Eliseu aprendeu como instruir o povo de Israel. 1 Reis 18, 36 e 37. Sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Todo aquele sacrifício era para converter, para que o povo do Senhor se arrependesse dos seus maus caminhos e que voltasse a ter o seu coração e a mente voltada para o Senhor e para que aquele povo o adorassem, voltassem a servi-lo somente ao Deus que sempre esteve com eles em todas as batalhas. Só o mesmo Deus dos seus pais. 1 Reis 18, 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Tudo foi consumido pelo fogo, o holocausto, o sacrifício, que era o que mais necessitava naquele momento, era o alimento e a água, que era mais precioso para todo aquele povo que estava ali, vendo aquele sacrifício. As pedras simbolizavam as tribos, né, o povo, e ali a coisa mais preciosa para eles que foi consumido, que foi o alimento e a água. 1 Reis 18 e 39. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Puderam entender o que Elias foi fazer em Serepta? Aprender com uma viúva. Ela se levantou para buscar a lenha, mas seu altar estava morto. E Elias, sacerdote e profeta, foi enviado por Deus para alimentar, dando sustento, pois ela obedeceu e deu o que tinha de mais precioso, a água e a sua última refeição, que não era só para ela, é para a sua casa. Crendo na palavra do homem de Deus, a viúva tinha para oferecer a lenha e Eliseu veio trazer o fogo do Senhor para queimar o altar e dar luz, iluminando aquele lugar, ao ponto da viúva de Serepta deixar vir em sua memória e se arrepender para receber o seu milagre, a vida de seu filho. Assim foi feito para aquele povo de Israel que cocheava entre dois caminhos, dois deuses, queriam servir de sua maneira, acreditavam em Deus e também em Baal, e o Senhor enviou Elias para restaurar o altar daquele povo morto. Eles viram e ouviram de seus pais tantos milagres, mas caiu no esquecimento e caíram novamente no pecado. E o Senhor fez aquele povo lembrar sobre a lei que o Senhor falou a Moisés em Levítico 6, 12 e 13. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. O profeta Elias preparou tudo para que aquele povo se arrependesse, vendo que o fogo sobre o altar se conservará, pois Deus é o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo do povo de Israel, o mesmo dos seus pais. E ali Deus pôde demonstrar que o fogo dele não se apagará, continua aceso, o fogo purifica. Elias ali deu para Deus o que aquele povo necessitava, o alimento
e a água, sendo assim sacrificando tudo que era necessário para a vida daquele povo, dando o melhor deles, o que eles queriam de melhor para si, dando para Deus. Elias foi para Serepta para se alimentar e aconteceu um milagre de Deus pela obediência de uma mulher, daquela mulher viúva, por sacrificar o que tinha de valor para a sua vida e para a vida do seu filho, dando o que tinha primeiro ao profeta, e assim foi suprida a alimentação de ambos, pois Deus trabalha na vida da mulher e trabalhou na vida do profeta, pois os dois foram alimentados por Deus em aprendizado sobre a obediência. Como exemplo da viúva Elias, e esta é a virtude para nossas vidas, vamos viver como o ensinamento que recebemos. Conserto, restauração, reparar o altar da nossa vida com Deus, deixando velho as pequenas coisas que nós aprendemos, ou nada a ver, que ao final prejudica a nossa história com Deus, prejudica que seja cumprida a restauração do nosso altar com Deus. Fale ao Senhor, esquadrine-me, faça vir à memória, sonda-me, Senhor, sonda-me, mostra nos meus caminhos o que insisto em viver que não está sendo do seu agrado, pois quero viver algo novo contigo, quero a restituição das suas promessas, dos seus sonhos para com a minha vida. Não quero viver sobre a minha vontade, sobre os meus caminhos. Quero viver para ti, viver segundo a sua palavra e pelas suas misericórdias sobre a minha vida. Aprendemos a dar o que temos de melhor para Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, toda manhã nos concede o fôlego de vida, onde devemos ir para o primeiro amor e darmos o primeiro, a primeira honra, a primeira glória, a primeira gratidão a Ti, Senhor. Muito obrigado pela sua misericórdia e graça sobre a minha vida. Estou aqui para que me guies, me orienta, me instrua, que me dê sabedoria, entendimento, discernimento durante todo o meu dia, durante toda a minha caminhada. Peço perdão, Senhor, se na minha caminhada não obedeço o seu chamado, não faço a sua vontade, seu querer, para que seja cumprida o que está na sua palavra. Eu quero viver segundo a sua vontade em obediência, aprender e viver o que aprendi. Hoje te ofereço como sacrifício a minha vontade, o meu livre-arbítrio, o meu controle, para que possa viver segundo a sua vontade e não viver mais em mim mesma. Viver para ti, fazer só para ti, louvar só a ti, exaltar só a ti, pois tudo é para ti, tudo é por ti, que são todas as coisas. Faça a sua vontade na minha vida, pois elas não pertencem mais a mim, pertencem a ti, sempre pertencem, pois tu és o meu Criador e o meu Deus e o meu Redentor, e sei que não há maior amor do que o seu para com a minha vida. Tens me sustentado nas tuas destras, tens me escondido debaixo das tuas asas, tens me moldado e lapidado para coisas maiores e melhores, que são os seus sonhos e projetos que tens para a minha vida, em prol a outras vidas. Quero caminhar, te seguir, negar a minha carne, ser dependente de ti, fazendo a sua vontade, assim ter a essência da palavra, ter a sua essência, tendo a sua imagem no viver, ter a sua mente para viver segundo os seus ensinamentos. Me aperfeiçoe para viver o extraordinário, a dupla honra que preparais para os seus escolhidos desde a fundação do mundo. Agradecemos ao Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa.
Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua glória, graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus, porquanto louvemos a sua glória. Efésios 1, de 3 ao 14. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz de Cristo. Amém.